Mais um país chave na engrenagem mundial está passando por seríssimos problemas. Se esse cair, ele pode levar junto um sistema que está viciado em impressão de moeda e claramente afeta também ao Brasil. Os preços já mostram isso, os indicadores também. Basta agora entendermos o que está acontecendo para saber o caminho a ser tomado. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. O objetivo desse canal é que a gente possa refletir, trazer dados diferentes daquele que aparece na grande mídia, mas o mais importante, entender nas entrelinhas e não ficarmos apenas na manchete como eles querem que você entenda. Se esse vídeo e esse canal te faz refletir, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe o vídeo, que isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo. E claro, falamos a respeito de investimentos e eu deixo aqui o QR Code na tela para que a gente possa conversar mais especificamente sobre o seu perfil. Sou eu mesmo quem atendo, junto com a minha equipe, e falamos a respeito para aprofundarmos no seu perfil. Afinal de contas, em meio ao caos, aparecem as grandes oportunidades e, obviamente, as necessidades de proteção. Vamos então falar aqui do Japão, um país que há décadas vem aparecendo nos noticiários, ora de maneira positiva, ora de maneira mais duvidosa. Matérias como essa, por exemplo, da Bloomberg: o rendimento da dívida pública do Japão atinge a máxima desde 1999. O ex-primeiro-ministro japonês falou que o país está quebrado da mesma forma que a Grécia estava na crise financeira. Ele equiparou o Japão à queda da Grécia no começo da década passada. E quando eu falo ex-primeiro-ministro, é justamente porque há pouco tempo ele teve que renunciar ao seu cargo justamente por conta da crise. Inflação mais alta, dívida pública batendo recorde, juros dos títulos japoneses nas nuvens para os padrões japoneses, crise política com renúncia do primeiro-ministro, o Banco Central japonês que não mais quer financiar a dívida do Tesouro. A dívida atingiu 260% do PIB, a maior do mundo, e falaremos já a respeito. Mas como eu falei no começo, não se trata de qualquer país, é o Japão, dos Nintendos, dos samurais, da Toyota, grandes empresas de tecnologia como as que servem para fazer os chips mais avançados que grande parte dos países hoje são dependentes. É a quarta maior economia do planeta, com histórico de altíssima produtividade e uma potência industrial. Portanto, uma chave na maquinaria mundial que poderia levar o sistema junto caso o Japão caísse. Mas o que de fato está acontecendo lá? Problemas muito sérios. Será que tem salvação ou enfrentarão uma crise severa sim ou sim? Vamos adiante então. O Japão está de fato extremamente endividado. Muitos aqui no Brasil comparam a dívida pública do Brasil em níveis de 90% sobre a metodologia do FMI e 79%, 80% na metodologia do Banco Central, que eu já expliquei em outros vídeos, a dívida japonesa de 260% do PIB. Isso é completamente irracional, não tem o menor sentido. Veja, o que sustenta o nível de dívida de um país é a demanda por essas dívidas que vem da confiança dos investidores. Se o Brasil emite uma dívida na proporção que o Japão fez nos últimos tempos, para isso ou precisa de investidores ou o próprio Banco Central imprimindo dinheiro para comprar a dívida e financiar o Tesouro Nacional. Tudo isso, se cai a demanda, significa uma maior oferta de moeda, uma queda na demanda, uma moeda desvaloriza, inflação. E o grande ponto é que o Japão, depois dos intervencionismos nos anos 70 e nos anos 80, entraram numa severa crise no começo dos anos 90, que eles nunca mais conseguiram sair, inclusive vinham lutando contra a deflação por décadas, que agora o problema se inverteu por completo. Portanto, não tem o menor comparativo, até porque o Japão se financiou com taxa de juros extremamente baixa ao longo das últimas décadas. E o Brasil tem a maior taxa real do mundo. Mas muitos, nesse caso, atribuirão a culpa ao Banco Central. Não, é o governo que gasta muito, para isso precisa emitir mais dívida para conseguir pagar os seus gastos correntes,
que são maiores do que as receitas, consequentemente, um maior endividamento, com uma confiança menor na dívida pública brasileira, não tem demanda por ela, e aí, inflação. A do Japão, até o momento, a gente viu uma demanda importante, mas, como veremos já matérias em jornais importantes, mostrando uma verdadeira queda na demanda dos títulos públicos japoneses. Outra característica importante é que 80% dessa dívida, dos 260% do PIB, pertence aos japoneses. E 50% dessa dívida total está em mãos do Banco Central, ou seja, o Banco Central monetizando, financiando os gastos públicos ao longo dessas últimas décadas. Um comparativo importante, a Rússia tem uma dívida mais ou menos de 20% frente ao PIB. Mas olha só que interessante, o gasto para pagar o serviço da dívida na Rússia, ou seja, os juros do estoque da dívida, é 3,5 vezes maior do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque a dívida na Rússia é muito mais cara do que nos Estados Unidos e, consequentemente, no Japão. Portanto, endividar-se na Rússia, no Brasil, em todos os outros emergentes, é muito mais caro, porque os juros são mais altos do que em países como Japão, Estados Unidos e Europa, mesmo eles tendo enfrentado alta de juros ao longo dos últimos anos. E no Japão, o serviço da dívida custa por volta de 8,5% do orçamento. No Brasil, o serviço da dívida está na casa do 1 trilhão de reais. Isso representa pouco menos de 10% do PIB e pouco mais de 20% do orçamento público. Portanto, um altíssimo custo que nós carregamos aqui no Brasil. Mas vamos então mencionar 3 pontos importantes sobre tudo isso que está acontecendo no Japão. Primeiro, o Japão e a dívida dele. Como falamos e olhamos aqui nesse gráfico, a dívida está por volta de 240, 250, 260% do PIB, a depender aqui da fonte. O Japão não apenas é devedor, mas ele também é credor. Ele empresta dinheiro. Isso é uma dinâmica que vem desde lá de trás. Veja, o Japão tem por volta de 125 milhões de habitantes e ele é o maior detentor da dívida pública dos Estados Unidos, por volta de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares que ele tem em título público americano em sua carteira. Significa que ele também financia o governo americano, ganhando taxa de juros, que é maior nos Estados Unidos do que no Japão, e obviamente também uma proteção. Afinal de contas, os títulos públicos americanos sempre foram considerados risco zero. A China, que vem vendendo título público ao longo dos últimos anos, tem por volta de 700 bilhões, portanto uma quantidade significativamente mais baixa do que os próprios japoneses. Vale lembrar também que o Japão teve um setor industrial muito mais produtivo nos últimos anos. A Toyota, por exemplo, a Sony sempre geraram receio, inclusive nos Estados Unidos. Ronald Reagan, por exemplo, colocou tarifas de 100% de importação nos produtos japoneses, pré-crise dos anos 90 que eu mencionei para você. Isso, obviamente, gerou um setor de serviços pior lá no Japão, mas uma economia voltada à exportação. Quando você exporta mais, entra bastante dólar no país, entra mais do que sai. Portanto, o Japão, como receptor desses dólares, o que ele fazia com essa montanha de moeda americana que ele recebia? Comprava dívida pública americana. O dinheiro voltava para os Estados Unidos através de dívida pública para financiar o próprio governo americano e receber uma taxa de juros com esses títulos da dívida do governo dos Estados Unidos. Vale lembrar que nos anos 80, no começo da década, a taxa de juros dos Estados Unidos chegou a 20% para conter a inflação dos 2 choques do petróleo, especialmente do final dos anos 70. Portanto, o Japão não apenas deve, como ele também é o maior credor externo dos Estados Unidos, portanto, detendo a maior quantidade de título público americano. O segundo ponto é que o Japão criou essa dinâmica do governo estimular a economia, que tudo parece que vai bem, até que chega num nível onde não há mais espaço para esse nível de intervencionismo. No curto prazo, parece que está tudo indo muito bem, as coisas crescendo, e a gente está vendo isso na China. Fiz um vídeo recente, na semana passada, disponível aqui nesse mesmo canal, mostrando todos os malefícios no longo prazo desse tipo de intervencionismo. No curto prazo, apenas palmas, as pessoas acreditam que está tudo indo muito bem. E por conta dessa intervenção e estímulo na economia, o que nós vimos foi que no começo a produtividade no Japão
cresceu e muito. Mas ao longo dos últimos anos, a diferença de produtividade entre os americanos e o Japão vem abrindo em favor dos Estados Unidos, conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Coloquei a Suíça, que tem a maior produtividade, depois os Estados Unidos, o Japão um pouco mais embaixo, mas a gente vê claramente aqui como abriu essa boca do jacaré a favor dos Estados Unidos e especialmente da Suíça, e o Brasil lá embaixo, que estamos estagnados em produtividade nos últimos 30 anos. E para essa diminuição da produtividade, como foi que o governo japonês respondeu? O clássico mais do mesmo. Emitir mais dívida, deixar os juros zero ou até mesmo negativo. Mas como isso é feito? Basicamente, quando o governo emite dívida e o Banco Central compra, você tem uma demanda muito grande por títulos públicos e essa demanda faz com que o preço do título público suba, maior demanda do que oferta, o preço sobe, só que a taxa de juros cai. Se tem uma demanda por aquele título, o governo não precisa pagar juros tão altos, afinal de contas tem uma demanda muito grande. E o Japão continuou comprando. Veja só, 52% dos títulos públicos japoneses estão nas mãos do Banco Central. Tem também seguradoras, fundos de pensão, mas 52% na mão do Banco Central, o que permitiu que eles mantivessem taxa de juros baixa ao longo dos últimos anos, que os juros não disparassem. E isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na última década, mas a realidade bate a porta e as correções são obrigatórias, tanto é que vimos a taxa de juros subindo para níveis mais altos nas últimas décadas nas principais potências emergentes. E aí já começam a pipocar matérias como essa da Bloomberg. Por que os investidores estão preocupados com os juros japoneses? Porque quando a taxa de juros é baixa, rolar a dívida, emitir nova dívida para financiar os seus gastos correntes é relativamente barato. Quando a taxa de juros sobe, a situação começa a ficar extremamente complicada. E é o que nós estamos vendo. A inflação no Japão hoje está por volta de 3% ao ano. Pode parecer muito baixa para nós aqui, mas é incendiário para eles. Um país que não teve inflação, ou melhor, teve até deflação ao longo dos últimos anos. Portanto, comprar mais dívida nesse cenário por parte do Banco Central e outros players do governo significa jogar mais gasolina no fogo. Até agora, eles compravam a dívida, os juros caía, a dívida ficava mais barata para eles se refinanciarem, mas essa era chegou ao fim. Os juros tiveram que subir, saiu do campo negativo, como veremos daqui a pouco, para a taxa de juros mais alta, encareceu a rolagem da dívida e até mesmo a emissão de novas dívidas. Por isso, os juros da dívida pública japonesa subiu como não subia em décadas. Em resumo, isso encarece, como eu falei, a rolagem da dívida e novas dívidas. Se olharmos, por exemplo, o título público japonês com vencimento em 40 anos, no começo do ano de 2025, ele remunerava os investidores em 2,6% ao ano. Agora, 3,7%. É impressionante. Quando olhamos aqui o título público japonês com vencimento de 10 anos na linha azul e o título público japonês de 40 anos, nós vemos como vem subindo ao longo dos últimos anos. E tudo isso encarece o custo da dívida, como nós falamos. Governos, seguradoras, investidores vinham comprando parte das suas dívidas também em dólares, não apenas em títulos públicos japoneses. Por quê? Porque os juros mais baratos no Japão permitia que eles tomassem dívida em ien e aplicassem em dólares, ganhando essa diferença que é o chamado carry trade. Conforme conseguimos ver aqui nesse gráfico, desde 2016 até 2024, o Banco Central do Japão manteve juros nominais negativos. Nominais, não são os juros reais. E agora que os juros subiram, que está em meio ponto percentual, causou, obviamente, um terremoto. Vale lembrar, quando a taxa de juros sobe, o valor de face dos títulos cai. Se você carrega esses títulos em carteira, pela marcação a mercado, isso acontece com a renda fixa em qualquer lugar do mundo, na sua carteira também. Por isso, renda fixa não é fixa a depender do ativo que você está olhando. O juro sobe, o valor de face dele cai. Se você sair antes do vencimento, você pode sair com um belo de um prejuízo. E ao olharmos historicamente, o governo japonês ganhou por volta de 2,3% ao ano, investindo em longo prazo em ativos de risco financiados com fundos de curto prazo no Japão, com letras do tesouro, com depósitos de poupança e com bônus. Tomava empréstimo com esse dinheiro lá no Japão a juros baixos, comprava título público americano, que também viu as suas taxas de juros crescerem. Com isso, a marcação a mercado
colocou um prejuízo nesses títulos carregados pelo governo, pelas seguradoras, por investidores locais e por todos que compõem a dívida pública, especialmente a de longo prazo. E outra matéria importante, por exemplo, no Financial Times, a gente consegue ver, demanda de bônus de longo prazo da dívida caiu a menores níveis em 14 anos. E o terceiro ponto é, por que a demanda privada então caiu? Justamente pode ser considerada a tormenta perfeita. Aquela frase, cuidado com o que você deseja, que pode se tornar realidade. O Japão, em décadas, tentou acabar com a deflação e agora está com a inflação por volta de 3%, o que para eles é extremamente assustador e vendo a taxa de juros dos seus títulos atingirem máxima de mais de 2 décadas. Os salários não sobem e isso coloca mais pressão ainda na sociedade, uma vez que os preços estão em alta. O preço do arroz também explodiu por lá. O que fazer? Mais pressão foi gerada para baixar impostos e o primeiro-ministro então renunciou. Se ele baixa impostos, o buraco do déficit aumenta e investidores exigiriam juros mais altos, uma vez que o déficit crescendo, para emprestar dinheiro ao Japão. Se ele não baixa os impostos, continuaria piorando o custo da vida dos japoneses. Com preços subindo, o seu poder de compra cai, gerando, obviamente, um mal-estar na sociedade. Os impostos por lá são altíssimos. Impostos de empresa na casa dos 30%. Impostos na pessoa física que superam os 55%. E justamente com isso, o que nós vemos foi que o spread dos títulos com vencimento de 30 anos e 10 anos aumentou demais. E aqui vai o grande problema. O envelhecimento do país. O Japão sempre foi extremamente produtivo, dos maiores do mundo, mas o envelhecimento obviamente complica isso. Pessoas que param de produzir para sustentar mais pessoas na sociedade. Como é que você fecha esse buraco? E aqui a gente volta. Lembra que eu expliquei dos juros artificialmente baixos mantido pelas compras em excesso do Banco Central do Japão? Pois é, ele permitiu novos endividamentos e permite que ao longo desses anos as pensões fossem sendo pagas. Com isso, juros baixos, o governo se endivida e consegue arcar os seus custos no curto prazo. E agora os juros subiram. Quem paga mais com isso, ao longo dessa última década em que os juros foram mantidos artificialmente baixos? Pois bem, os mais jovens que não conseguem aplicar o seu dinheiro com rendimentos interessantes e, portanto, foram sacrificados por esse intervencionismo para que as pensões pudessem ser pagas aos mais velhos. Veja que isso é um ciclo do intervencionismo que causa muita disfunção dentro da própria economia. Portanto, se os juros sobem, encarece a dívida e deixa os mais velhos com a perda do poder aquisitivo. Se mantém a taxa de juros baixa, você onera os mais jovens. Veja só a sinuca de bico que eles mesmos se colocaram, junto com grande parte dos outros bancos centrais, com essa narrativa do intervencionismo. O Japão, obviamente, poderia vender parte dos seus papéis que eles têm em dívida pública americana, 1,1 trilhão de dólares. Lembra disso? Ou seja, se ele vendesse, uma oferta muito grande desses títulos poderia levar uma sangria no mercado mundial. Muita oferta da dívida pública americana faria com que os Estados Unidos tivessem que subir a taxa de juros, encarecendo ainda mais a dívida pública americana. Pense, um excesso muito grande dessa dívida, para que ela pudesse ser absorvida com uma demanda importante, a taxa de juros teria que ser mais alta e complicaria a vida dos Estados Unidos, que já estão em dificuldade com o nível da dívida superando os 37 trilhões de dólares. Mas o Japão tem 13% da dívida externa dos Estados Unidos. Se olharmos a dívida pública total americana, 3% está nas mãos dos japoneses. É muito, mas também não seria trágico. Demoraria alguns meses para o sistema talvez se equilibrar novamente. Mas repito, se os juros seguem subindo no Japão, atrairá capital de volta para o Japão. E essa repatriação poderia dar demanda para manter os juros baixos no Japão. E esse ciclo de intervencionismo poderia se perpetuar por mais um tempo, jogando a poeira para debaixo do tapete. Quando será que nós aprenderemos que o nível de intervencionismo traz algum nível de satisfação no curto prazo, mas joga o problema muito maior lá para frente? Lembre-se, proteja o seu patrimônio. Em meio a isso, temos taxas de juros interessantíssimas aqui no Brasil e alguns ativos também nos Estados Unidos. Sempre que a crise passa, a gente fica com medo. E na próxima crise, a gente promete para nós mesmos que na outra atuaremos diferente. Estamos vivendo mais uma delas. Será que você vai deixar passar
para mais uma vez se arrepender, as oportunidades estão aí, mas também os riscos e a necessidade de proteção. Seguimos.